Imagine o som metálico de 30 moedas de prata caindo sobre uma mesa de pedra. Esse foi o preço estipulado para a vida do Filho de Deus. Enquanto os discípulos se preocupam com os preparativos sagrados da Páscoa, um deles carrega no bolso o peso de um segredo terrível. Na mesa da comunhão, Jesus lança a frase que faz tremer cada coração: "Um de vós vai me trair." Fique comigo e descubra como o "Senhor, serei eu" dos discípulos ainda ecoa em nossas próprias escolhas hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia, 1º de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então, Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagine o Rei do Universo, aquele que tem todo o poder em suas mãos, levantando-se da mesa, tirando o manto da glória e amarrando uma simples toalha na cintura. Em um silêncio, ele se ajoelha diante de homens falhos para fazer o trabalho que cabia apenas aos escravos: lavar os pés sujos do caminho. Fique comigo e descubra como o gesto de Jesus no lava-pés redefine o que significa ser grande e como esse exemplo de humildade é a única porta para termos parte com Ele. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 2 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Contemple a cena: o jardim escuro, o brilho das tochas e o som de soldados que recuam ao ouvir um simples "sou eu". Acompanhe o julgamento onde o réu é a própria verdade e o juiz se perde em dúvidas. Siga os passos daquele que carregou o peso de toda a humanidade para, no alto do Calvário, declarar que tudo está consumado. Fique conosco nesta meditação sobre a paixão do Senhor e descubra como a morte de Jesus abriu para nós a fonte da vida eterna. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 3 de abril de 2026. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. João 18, versos 1 a 19, 42. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar,
porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro, no pátio, negou-o 3 vezes, como o Senhor previra. Levado a Pilatos, Jesus declarou: "O meu reino não é deste mundo. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade." Pilatos, não encontrando culpa nele, tentou soltá-lo, mas a multidão gritou: "Este não, mas Barrabás." Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na em sua cabeça e o cobriram com um manto vermelho, zombando: "Viva o Rei dos Judeus!" Pilatos apresentou-o à multidão: "Eis o homem." Mas os gritos de "Crucifica-o" prevaleceram. Jesus, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Ali o crucificaram entre 2 ladrões. No alto da cruz, o letreiro dizia: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus." Mesmo na agonia, Jesus cuidou dos seus, entregando sua mãe ao discípulo amado e o discípulo à sua mãe. Por fim, sabendo que tudo estava cumprido, disse: "Tenho sede." Recebeu o vinagre e exclamou: "Tudo está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ao final, o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. José de Arimateia e Nicodemos tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em faixas de linho com aromas e o sepultaram em um túmulo novo, num jardim próximo ao lugar da crucificação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe.
Imagine o silêncio da madrugada sendo subitamente interrompido por um tremor de terra e um clarão como o de um relâmpago. Onde o mundo via um fim definitivo, Deus coloca um novo começo. As mulheres que chegaram ao túmulo com o peso da saudade são as primeiras a ouvir a frase que mudou o curso da história. Ele não está aqui, ressuscitou. Fique comigo e descubra como o medo se transforma em uma grande alegria e como o convite para encontrar Jesus na Galileia ainda vale para cada um de nós hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia, 4 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem. E se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagine a escuridão da madrugada sendo rompida não apenas pelo sol, mas por uma descoberta que abalaria os séculos. Maria Madalena corre com o coração apertado, achando que roubaram o Mestre. Pedro e João correm em uma disputa de amor e ansiedade. Mas o que encontram dentro do túmulo não é o caos de um roubo, e sim a ordem silenciosa de um milagre. Lençóis dobrados e um túmulo vazio que grita a verdade. Fique comigo e descubra como o ver desses discípulos se transformou no crer que sustenta a nossa fé até hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia, 5 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagine o turbilhão de emoções. O túmulo está vazio, o anjo deu a notícia e agora as mulheres correm com o coração batendo forte, numa mistura de medo e êxtase. No meio do caminho, o próprio Jesus as interrompe com uma saudação que é uma ordem: alegrai-vos. Mas enquanto o amor se prostra aos pés do ressuscitado, a poucos metros dali, o medo do sistema tenta comprar o silêncio com moedas de prata. Fique comigo e descubra por que a ressurreição é uma notícia que nenhum dinheiro no mundo consegue apagar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia, 6 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagine estar diante de um túmulo vazio, com o coração despedaçado e os olhos embaçados pelas lágrimas. Maria Madalena procura um corpo, mas encontra a vida. Ela fala com o anjo sem perceber e encara o próprio Senhor achando ser o jardineiro. Mas basta uma única palavra, o seu próprio nome pronunciado com amor, para que o mundo cinza ganhe cores eternas. Fique comigo e descubra como a autoridade de Jesus não se impõe pelo grito, mas pela ternura de quem nos conhece profundamente e nos envia para anunciar a esperança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 7 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe.
Imagine dois amigos caminhando por uma estrada de poeira, com os ombros pesados e o rosto triste. Eles fogem de Jerusalém porque o projeto em que acreditavam parecia ter morrido na cruz. No meio do desânimo, um estranho se aproxima e começa a explicar que o que eles viam como derrota, na verdade, era a maior vitória. Fique comigo e descubra como Jesus abre nossos olhos através das Escrituras e se deixa reconhecer na fração do pão, transformando nossa fuga em uma missão urgente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 8 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagina estar trancado em uma sala, com o coração ainda acelerado pelo relato dos discípulos de Emaús, quando, de repente, o próprio Jesus aparece no meio de todos. O susto é tão grande que o primeiro pensamento é um fantasma. Mas Jesus, com uma pedagogia cheia de paciência e um toque de humor divino, pede algo para comer, para provar que está vivo. Fique comigo e descubra como as feridas de Jesus tornaram-se o selo da nossa paz, e como ele abre a nossa inteligência para compreendermos que a nossa história faz parte de um plano eterno. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 9 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagine o som dos remos na água, o cheiro de maresia e o peso de uma rede que volta vazia a noite inteira. Pedro e os outros voltaram ao que sabiam fazer: pescar. No meio da frustração do nada, uma voz surge da praia com um conselho que parece loucura, mas que transborda em milagre. Fique comigo
e descubra como Jesus nos espera na margem da nossa vida para transformar nossos esforços inúteis em uma abundância que a rede não consegue segurar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia, 10 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagina a frustração de Jesus. Ele aparece para Maria Madalena, aparece para os discípulos no caminho, mas os 11 continuam trancados em seu luto e ceticismo. No relato de hoje, Jesus não chega apenas com um bom dia, mas com um puxão de orelhas espiritual. Ele repreende a dureza de coração para, logo em seguida, confiar a esses mesmos homens falhos a maior missão da história. Fique comigo e entenda por que Jesus não escolhe os perfeitos, mas capacita os escolhidos para anunciar a palavra de Deus a toda criatura. Pelo sinal da Santa Cruz,
livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 11 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagina uma sala trancada por dentro. O clima é de medo e incerteza. De repente, a paz em pessoa se coloca no meio deles. Mas a história não para aí. Temos Tomé, aquele que se recusa a aceitar o que lhe contam os outros discípulos e exige o toque, o real, o concreto. Fique comigo e veja como Jesus não expulsa quem duvida, mas chega perto o suficiente para ser tocado, transformando a maior dúvida na mais bela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia, 12 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes:
se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagine o silêncio das ruas de Jerusalém sob o manto da noite. Nicodemos, um homem de prestígio e profundo conhecimento da lei, sente que sua sabedoria acadêmica não é suficiente para explicar o que seus olhos veem em Jesus. Ele busca o Mestre nas sombras, talvez por medo, mas principalmente por uma sede que a religião de regras não consegue saciar. O que começa como um diálogo intelectual termina como um convite para uma metamorfose espiritual completa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia, 13 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Muitas vezes achamos que para seguir a Deus precisamos ter todas as respostas. Nicodemos, um grande mestre da época, também pensava assim. Mas hoje, Jesus lhe mostra que a fé é como o vento. Você não precisa saber de onde ele vem para sentir seu frescor. Mais do que entender fórmulas, Jesus nos convida a apenas olhar para ele. Assim como um antigo símbolo de cura salvou o povo no deserto, o sacrifício de Jesus na cruz é o que nos dá a vida que nunca acaba. Fique comigo e descubra como a simplicidade de crer é o que nos faz nascer de novo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 14 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe aquele momento em que você recebe um presente tão grande que mal consegue acreditar? Jesus revela hoje que o maior presente da história é o amor de Deus por nós. Ele não mandou seu Filho para apontar nossos erros ou nos deixar com medo,
mas para nos estender a mão e nos tirar da escuridão. Fique comigo e descubra como a nossa vida muda quando paramos de nos esconder nas sombras e decidimos caminhar na luz, onde o amor de Deus limpa tudo e nos dá uma vida que nunca termina. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 15 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe quando você está perdido em uma cidade e pede informação para alguém que também é turista? Essa pessoa pode até tentar ajudar, mas a informação dela é limitada. Agora imagine pedir informação para quem construiu a cidade. Jesus é essa pessoa. Ele vem do alto, do céu, e nos conta o que viu e ouviu na casa do Pai. Fique comigo e descubra por que confiar nas palavras de Jesus é o caminho mais seguro para encontrar a verdadeira vida. Aquela que começa agora e não termina nunca. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 16 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagine estar em um gramado com milhares de pessoas e perceber que ninguém trouxe lanche. O clima de preocupação começa a subir. Os discípulos olham para o bolso e veem que o dinheiro não dá para alimentar as pessoas. Olham para a multidão e veem que o problema é grande demais. É nesse cenário de falta que aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Parece uma gota no oceano, não é? Mas Jesus vai nos mostrar que o milagre não começa no que nos sobra, mas na coragem de entregar o pouco que a gente tem. Fique comigo e veja como o nosso nada vira tudo nas mãos de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 17 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias.
Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagine o cansaço dos discípulos. Depois de um dia exaustivo, servindo milhares de pessoas, eles entram em um barco, o sol se põe e o mar começa a ficar perigoso. Jesus não está com eles. Às vezes, a nossa vida é assim. O dia foi bom, mas a noite chega. O vento sopra contra e nos sentimos sozinhos no meio do balanço das ondas. É nesse momento, quando o medo aperta, que Jesus aparece de um jeito que ninguém imaginava. Fique comigo e veja como uma simples frase de Jesus pode acalmar o caos e nos levar ao destino certo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 18 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer, os discípulos de Jesus desceram para a margem do mar. Entraram na barca e seguiram para Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. O mar estava agitado porque ventava forte. Eles tinham remado cerca de 5 ou 6 quilômetros quando avistaram Jesus caminhando sobre o mar e aproximando-se da barca. Ficaram com medo, mas Jesus disse-lhes: "Sou eu, não tenhais medo." Eles quiseram receber Jesus na barca, mas logo a barca atingiu a terra para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe aquele dia em que nada faz sentido e você só quer ir para casa e esquecer os problemas? Os discípulos de Emaús estavam assim. Eles tinham perdido o Mestre, o sonho tinha acabado e o rosto deles transparecia a tristeza. Eles falavam de Jesus no passado. Nós esperávamos. Mas, no meio do caminho, um estranho começa a conversar com eles e a explicar que a dor tinha um propósito. Fique comigo e veja como o cansaço desses dois homens se transforma em uma alegria que os faz correr de volta, porque descobriram que Jesus nunca os deixou sozinhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 19 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou:
O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe quando a gente procura alguém só porque essa pessoa nos fez um favor? Ou porque ela tem algo que nos interessa? Pois é, a multidão do Evangelho de hoje estava fazendo exatamente isso com Jesus. Eles atravessaram o mar, pegaram barcos e fizeram um esforço enorme para achá-lo. Mas Jesus, que conhece o coração humano, percebeu que o interesse deles era apenas material. Eles queriam mais pão de graça. Fique comigo e veja como Jesus nos convida a mudar o foco. Em vez de corrermos atrás apenas do que sacia o corpo por um momento, Ele nos chama a buscar o que preenche a alma para sempre. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 20 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades,
perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe aquela sensação de que, por mais que a gente conquiste coisas, mude de carro ou compre roupas novas, o coração continua pedindo algo mais? A multidão que seguia Jesus estava exatamente assim. Eles tinham acabado de ver milhares de pessoas comerem de graça, mas já estavam pedindo um novo milagre, comparando Jesus com Moisés e o maná do deserto. Eles queriam provas externas, mas Jesus queria dar a eles algo interno. Fique comigo e veja como Jesus se apresenta como a solução definitiva para o vazio que nenhum banquete deste mundo consegue preencher. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 21 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe.
Você já sentiu medo de ser rejeitado ou de não ser bom o suficiente para Deus? O Evangelho de hoje traz a resposta mais reconfortante que Jesus poderia nos dar. Ele afirma com todas as letras: quem vai até ele de jeito nenhum será mandado embora. Jesus se apresenta como o enviado do Pai com uma missão muito clara: proteger e ressuscitar cada um de nós. Fique comigo e descubra como o amor de Deus é, na verdade, um compromisso de fidelidade que ele assume com você, prometendo que o fim da história não é a morte, mas a vida eterna. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 22 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E está é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois está é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe aquele desejo de ser uma pessoa melhor ou aquela sede de paz que surge do nada? Jesus explica hoje que isso não é coincidência, é o Pai nos atraindo. Ele nos ensina que a vida cristã começa com um ouvido atento ao que Deus sopra no coração. Jesus se apresenta como o pão vivo, diferente do maná que apenas matava a fome por algumas horas, e faz uma promessa ousada. Ele vai dar a sua própria carne para que o mundo tenha vida. É o amor de Deus se tornando alimento concreto para nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 23 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Imagine a cena. Jesus está cercado de pessoas religiosas que tentam entender tudo pela lógica. Quando ele diz que é preciso comer sua carne para ter vida, o clima esquenta e começa uma discussão. Jesus não tenta suavizar as palavras para agradar a multidão, pelo contrário, ele reafirma que a sua vida precisa correr nas nossas veias. Ele quer ser mais do que um mestre que a gente admira de longe, ele quer ser o alimento que nos sustenta por dentro. Fique comigo e veja como esse convite é, na verdade, um chamado para permanecer nele, assim como ele permanece no Pai. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 24 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. E palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe quando um pai ou uma mãe ensina o filho a andar de bicicleta e de repente solta o selim para ver o filho seguir sozinho? O Evangelho de hoje mostra Jesus fazendo algo parecido, mas com um detalhe importante. Ele solta as mãos, mas continua correndo ao lado. Jesus confia a maior missão do mundo, espalhar o amor de Deus a pessoas comuns como nós. Ele não pede para ficarmos parados olhando para o céu, mas para levarmos a sua luz a todos os lugares. Fique comigo e veja como, quando a gente se coloca a serviço, o próprio Jesus trabalha junto com a gente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 25 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. E palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe aquele barulho de notificação no celular que a gente já sabe exatamente de quem é antes de olhar? Isso é intimidade. No Evangelho de hoje, Jesus usa a imagem das ovelhas para falar desse mesmo tipo de conexão. Em um mundo cheio de vozes prometendo felicidade rápida, Jesus se apresenta como o único que nos chama pelo nome e nos conduz para a liberdade. Ele não é um muro que nos prende, mas uma porta que se abre para um passo seguro. Fique comigo e descubra a diferença entre quem quer apenas usar você e aquele que veio para te dar uma vida que transborda. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 26 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe.
Você já esteve em uma situação difícil e percebeu que algumas pessoas sumiram rapidinho, enquanto outras ficaram ao seu lado até o fim? Jesus explica hoje que ele não é um funcionário de Deus que cumpre tabela, ele é o pastor que nos ama de verdade. Enquanto o mercenário só pensa no próprio bolso e foge quando o problema, o lobo, aparece, Jesus faz questão de dizer que ele mesmo escolhe dar a vida por nós. Fique comigo e descubra a segurança de pertencer a alguém que conhece você tão bem quanto conhece o próprio Pai e que nunca, em hipótese alguma, vai te abandonar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 27 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. E palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe quando você está passando por uma fase difícil e alguém que você confia segura sua mão e diz: "Eu não vou soltar"? É essa a sensação do Evangelho de hoje. Jesus está caminhando no templo, no frio do inverno, cercado por pessoas que querem pressioná-lo a dar uma resposta direta. Mas Jesus mostra que a fé não nasce de um documento assinado, mas de prestar atenção ao que ele faz e a quem ele é. Fique comigo e descubra a promessa mais poderosa deste texto. Uma vez que você está nas mãos de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, tem força para te arrancar de lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 28 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: "Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente." Jesus respondeu: "Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Sabe quando você vê um filho que é a cara do pai, não só na aparência, mas no jeito de falar e agir? Jesus nos diz hoje que ele é o reflexo perfeito de Deus. Se você quer saber como Deus pensa, como ele ama e o que ele espera de nós, basta olhar para Jesus. Ele veio como uma lanterna em um quarto escuro. Ele não veio para tropeçarmos nos nossos erros, mas para que pudéssemos ver o caminho e sair das trevas da confusão e do medo. Fique comigo e entenda porque a palavra de Jesus não é um peso que nos julga, mas um mapa que nos salva. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 29 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu, não falou por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Você já percebeu que às vezes a gente sabe exatamente o que é certo fazer, mas a teoria demora para chegar nas mãos? Jesus é muito prático. Ele diz que a felicidade não vem de saber as coisas, mas de colocá-las em prática. Ele acabou de lavar pés sujos e cansados, e agora avisa: se o mestre fez isso, mostra que ninguém é importante demais para não servir. Fique comigo e veja como Jesus nos prepara até para as decepções, como a traição de Judas, mostrando que nada retira o valor de quem se entrega por amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia 30 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe aqui sua intenção de oração nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e se inscreva para receber o Evangelho todos os dias. Muito obrigado e que Deus te abençoe.